caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. Olá, nós estamos aqui na lição 12 da EBD, né? Dessa revista que está tratando do comportamento do crente, da ética, fala da nossa prática, do nosso caminhar, do nosso cotidiano. E hoje nós vamos estar falando sobre o valor da vida. E nós vamos lembrar e vamos recordar que nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos, né? E nós estamos no momento, naquele mandamento em que fala para a gente não matarás, né? Ou seja, não tire a vida de ninguém, não seja responsável, né, por acabar com a vida de alguém. E lá em Mateus 5:44 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? É interessante, né? Quando a gente trata dessa questão da vida, né? Quando a gente vê o valor da vida, da importância da vida, a gente olha, né, para os nossos dias, e o que a gente vê, o que a gente percebe, quais são as coisas que chegam até a gente, né? Abortos e mais abortos sendo feitos, né? Suicídios e em grau elevadíssimo, eles não podem ser divulgados, mas a gente tem sempre notícias deles acontecendo por aí. Guerras e rumores de guerras, pessoas sendo, a vida de pessoas sendo ceifadas, e a violência urbana. Essa violência urbana que realmente assusta a todos, né? E lá em Gênesis 1, 27 e 28, a gente vê lá no princípio Deus falando o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra. É interessante aqui que os verbos, né? Os verbos são frutificar, multiplicar e encher. No sentido de quê? De abundância, de plenitude. Nunca no sentido de quê? De retirada, né? Em 1 João 3, versículos 15 e 16, diz o seguinte, já que a gente está tratando de vida, do valor da vida: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E quando então a gente está falando da vida, no momento da nossa EBD, que a gente está falando da vida, do valor da vida, vamos ver então quais são as atitudes práticas em relação à vida de alguém, ao nosso próximo. O que podemos fazer pelo nosso próximo? Sendo que é bem claro nas Escrituras, né, a importância que tem as pessoas, a importância que tem cada ser humano. E é importante quando a gente vê a jornada de Cristo aqui na Terra, como Ele valorizou cada pessoa, como Ele valorizou a pessoa que era descartada pela sociedade, como Ele veio dar importância às mulheres, como Ele veio pegar aquela pessoa que estava escondida, que não tinha valor, que não tinha mais importância, como Ele deu importância à vida, como Ele ressuscitou as pessoas, né? Então, quais são as atitudes práticas que a gente tem em relação às pessoas, ao nosso próximo, né? E lá em Provérbios 21:13, diz o seguinte: quem fecha o seu ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será atendido.
Aqui uma primeira atitude prática, né? O sentido da ajuda. No momento em que a gente está vivendo um país envolvido na sua profunda pobreza, em que as coisas estão caríssimas, desemprego, a gente não pode, né, negar uma ajuda, negar o amparo, né? Estender a mão ao nosso próximo. Uma segunda coisa, nós vemos lá em 1 Timóteo, versículo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus parentes, e principalmente dos membros da sua família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Aqui é uma atitude prática, aquele que está bem próximo da gente, aos nossos familiares. O que será que nós temos feito pelas pessoas que estão ali? Nesse momento em que as famílias são atacadas, as famílias são atingidas. O que temos feito pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes? Às vezes é na nossa família que está um verdadeiro necessitado e a gente não está vendo essa situação. Uma terceira atitude que a gente pode ter em relação ao nosso próximo, né? E está lá em Gálatas 6, 2, que diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aquela coisa de você colocar no lugar do outro, né? Tentar ver o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, ajudar, apoiar, orar, né? É aquela coisa da empatia, é colocar-se no lugar do outro. A quarta coisa que a gente pode ver, né? A quarta atitude prática com relação à vida, ao próximo, está lá em Tiago 1:27, que diz o seguinte: a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui são dois grupos que principalmente nas nossas igrejas a gente tem que ter um olhar de carinho, né? A gente tem um olhar de atenção para essas pessoas, os órfãos, né? As pessoas que estão aí desamparadas e as viúvas. Essas a gente nunca pode esquecê-las. Uma quinta atitude que a gente pode ter em relação ao nosso próximo, em relação à vida, que está em Lucas 6, versículos 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os inimigos e façam bem aos que o odeiam. Abençoem aos que os amaldiçoam e orem pelos que os maltratam. Esse próximo nosso aqui, com certeza, ele é muito difícil, né? Você saber que aquela pessoa fala mal de você, que ela não te quer bem, né? Que às vezes essa pessoa está muito mais próxima do que você imagina, ela está ali no seu dia a dia. E a Bíblia deixa muito claro: ame essa pessoa, né? Abençoe essa pessoa, ore, interceda por essa pessoa. Às vezes essa pessoa está nesse sentimento de ódio, é porque ela está uma pessoa profundamente o quê? Ofendida, ferida, machucada. E porque ela está nessa situação, ela não tem como gostar das outras, né? Então, amar e abençoar os nossos inimigos. E lá em Isaías 41, versículo 6, tem uma palavra que a gente nunca pode, esse versículo, a gente nunca pode esquecer. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, né? Então é essa atitude em relação às pessoas que estão próximas a nós. A atitude de quê? De amparo, a atitude de você levantar, de erguer, né? É usar a nossa língua, usar a palavra no sentido de abençoar, de encorajar, né? No mundo em que tantas vezes as coisas são ditas no sentido de suprimir, né? De rebaixar a pessoa. Aqui deixa muito claro: ajuda, esforça, faça com que seu irmão, né, levante,
faça com que seu irmão siga a sua caminhada. Meus queridos, no mês de maio, no mês que é dedicado e separado à família, vamos pensar muito nisso, né? O que temos feito pelos nossos próximos, pelos nossos parentes? Como estão os nossos relacionamentos? Como estamos? Qual é a nossa prática na família, no emprego, na vizinhança? Como é que somos vistos na nossa vizinhança? Né? Porque esses sim são os nossos próximos. Esses sim, nós passamos por ele todos os dias, nós convivemos com essas pessoas todos os dias. Como tem sido a nossa prática em relação às pessoas? E no nosso momento musical, vamos escutar esse hino, né? 380, do cantor cristão, que trata justamente disso, o amor. Suspeitas não se alcança, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes muitas vezes arrogância murcha e mata o amor. Não te irrites, mas e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Bem, e para o nosso momento de oração, para o nosso momento de intercessão, vamos começar agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas vitórias que nós já alcançamos nesse ano. E uma vitória que a gente nunca pode esquecer é a bênção da vida, né? Estamos vivos, inclusive para louvar, engrandecer, né? E reconhecer a soberania de Deus, a majestade de Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo nosso país, que tem passado por tantos problemas. E o nosso país que esse ano tem decisões políticas sérias. Vamos já começar a interceder a Deus, para que Deus derrame as suas bênçãos sobre o nosso país. Vamos orar pela Rússia e pela Ucrânia, esses dois países que estão aí em guerra, e essa guerra que tem afetado a cada um de nós.
A gente percebe como as coisas estão caminhando, né? Essa insatisfação, esse aumento das coisas, tudo isso tem relacionado com essas guerras também, né? Então vamos interceder, vamos pedir a Deus por esses dois países. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos começar orando pelos missionários da nossa igreja. Vamos orar pelo Daniel e pela Magda, sua família na cidade de Paracatu. Essa cidade que tem muitos desafios e esse casal que tem trabalhado muito ali, vamos interceder a Deus por esse casal, né? Esse casal que inclusive participa das nossas reuniões de oração na segunda-feira. Vamos orar pelo Tiago e pela Isabelle, esse casal também que tem sido tão importante nesse momento, né, da nossa trajetória. Vamos agradecer a Deus por essa família, pelos filhos, né, esses adolescentes, para que os pais tenham sabedoria para educar esses adolescentes. E vamos orar pelos missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Nós temos tantos desafios, né? Vamos orar então pelos nossos ministérios, para que Deus abençoe as pessoas que estão aí nos ministérios e que levante novas pessoas para trabalhar. Vamos orar pelo pastor Valquimar, Lídia e Laís, para que Deus abençoe esse casal. A vinda deles, né? Junho está aí, eles devem chegar no mês de junho. Vamos interceder por essa família, para que tudo transcorra da melhor forma possível, como já tem sido. E vamos orar pelo novo local, para que Deus abençoe esse local, para que esse local seja um local de bênção, de salvação, de louvor, e que ali possa ter muita harmonia. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos. Vamos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. E vamos orar pelas pessoas que cuidam dos nossos idosos e dos nossos enfermos. Vamos orar, meus queridos, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão tendo oportunidade de fazer e pelas pessoas que, por algum motivo, não estão fazendo. Vamos interceder também por essas pessoas. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, Gilmar, ele e sua família, para que Deus possa abençoá-los. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos colocar as nossas famílias no altar de Deus, para que Deus abençoe as nossas famílias, pessoas que estão afastadas, pessoas que ainda não reconheceram a Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos orar pelas famílias que estão passando por momentos de estresse, momentos de problemas de relacionamento, às vezes enfermidades. Vamos interceder sempre pelas nossas famílias. E vamos orar, meus queridos, por aquelas pessoas que estão tristes, desanimadas, que estão angustiadas e que por algum motivo ainda não voltaram a congregar, para que Deus esteja abençoando a todas essas pessoas. A todos, uma boa semana e até breve.
o Senhor, submissas ao Senhor, se unem para adorá-lo. Eu convido os irmãos para ficarem em pé neste momento. Nós vamos recitar juntos estes versículos bíblicos. E depois nós vamos cantar a majestade do Senhor e a grandeza dele. Vamos juntos? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cantemos isso nesse momento, declarando o Senhor. Ele é poderoso em todo o nosso viver.
submissas ao Senhor, confiam plenamente nele. Vamos fazer essa leitura responsiva. Feliz é a família onde Deus está presente e seu Espírito domina. Feliz é a família onde cada um busca primeiro o bem-estar e a felicidade dos outros. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Feliz é a família onde todos procuram dar o melhor de si e ver nos outros o que de melhor possui. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Feliz é a família onde todos aprendem a encarar os problemas da vida com espírito cristão, a discordar sem desagradar e a resolver as dificuldades com amor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Feliz é a família que pertence à maior família cristã, a Igreja. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz sejam com cada um. Amém? Não sei quantos dos irmãos estão atentos aí ao dia de hoje, né? Hoje é celebrado o Dia Internacional da Família, né? Dia 15 de maio, Dia Internacional da Família.
E nosso culto está todo voltado a enaltecer algo que é criação do nosso Deus, que é a família. Então, nada melhor do que a gente meditar na palavra do Senhor acerca daquilo que Ele tem a falar conosco e as nossas famílias. Por isso eu quero convidar os irmãos essa manhã a meditarmos sobre famílias dependentes de Deus. E o texto que iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de Salmos, capítulo de número 127. Nós iremos meditar nesse salmo todo, é um salmo pequenininho, né? E a gente vai extrair algumas lições, né, aprendizados acerca desse salmo para as nossas famílias. Salmo de número 127, a partir do verso 1 em diante. Amém? Diz-nos assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento de mensagem. Pai amado, Pai querido, graças damos ao Senhor por estarmos aqui, ó Pai, tendo esse privilégio de podermos cultuar a Ti. Obrigado também, Senhor, porque prestamos louvores, adoramos o Teu santo nome, intercedemos, ó Pai, como o Senhor nos ensina a fazer como igreja do Senhor. E neste momento, ó Pai, estamos diante da Tua palavra agora lida, e pedimos, ó Deus, a Tua instrução por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos alcançar o entendimento que o Senhor quer que tenhamos nessa manhã. Graças te damos por isso e desde já te pedimos que o Senhor nos abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele pertence a uma coleção de cânticos de peregrinação escritas no livro de Salmos, né? Nós temos aí a partir do Salmo 120 até o Salmo 134 uma série de cânticos de peregrinação. E talvez quem não saiba, os cânticos de peregrinação são cânticos que exaltam a Deus, principalmente diante de um momento histórico em que o povo dele viveu, que foi esse momento de exílio, né? Principalmente aqui o exílio babilônico, né? Período aí de 70 anos escravizados aí, e eles então, no momento que estão retornando para Jerusalém, eles, no meio dessa trajetória, dessa caminhada, eles voltam recitando, né? Compondo salmos de louvor ao Senhor. Esses salmos também, eles ajudam a fundamentar a fé daqueles que estavam voltando, né, retornando aos seus lares. E aqui existem vários pontos importantes que precisam ser observados e considerados para que sejam vividos e aplicados no nosso dia a dia, né? Isso nos ajuda a fortalecer a fé. No Salmo de número 127, eu selecionei ele porque eu encontro aqui algumas instruções que nos norteiam, não só como pessoas, como crentes, mas também como família do Senhor, como famílias uns com os outros. Então a gente separou aqui, eu dividi o Salmo 127 em duas partes. A primeira parte a gente vai dar o nome de Se Não For o Senhor, e depois a segunda parte a gente vai falar sobre Filhos são a herança. Então, a primeira parte a gente vê aqui algo muito
real, né, algo que todos nós já sabemos, que se não for o Senhor, né, tudo é inútil, tudo é em vão. Na verdade, o salmista aqui ele reforça para mim e para você a importância de colocarmos Deus em tudo e dependermos de Deus em tudo, pois esse é o real propósito nosso como igreja, como crentes em Cristo Jesus. E essa foi a orientação dada por Davi a Salomão, seu filho, onde os historiadores atribuem a autoria desse salmo. Então, por mais rico e sábio que Salomão pudesse ser, ele reconhece, ele compreende, ele consegue alcançar o entendimento que, se não for o Senhor, nada faz sentido. E eu queria que a gente pensasse nessa manhã isso a respeito de nós mesmos. A gente tem no nosso boletim, né, o texto adaptativo que o irmão Valdir redigiu no encarte, mostrando que a constituição da nossa família, né, da família em geral, é a soma, né, a matemática de Deus, onde Deus une homem e mulher, né, em uma só carne, e ali então Deus recompensa esse homem e mulher como constituição de família, recompensa ele com os filhos. E ali a gente tem um projeto educacional de Deus para cada um de nós, porque eu falo para os irmãos que nós aprendemos a ser igreja dentro de casa. A nossa família é o primeiro modelo de igreja que Deus nos ensina a viver. A igreja de Cristo, ela nasce na comunhão dos santos, ela nasce nesse relacionamento entre irmãos, em favor e em obediência ao mesmo Pai. Então nós temos aqui uma configuração familiar sendo projetada para a igreja, e isso vai sendo ensinado nas famílias, né, nas particularidades de cada uma das nossas famílias. Então eu quero que a gente pense nisso, e aí a primeira parte dessa reflexão eu falo para a gente como os compositores dessa família, nós os pais, os maridos e as esposas ou as mães. E por que eu digo isso? Porque não é fácil, né? É um desafio muito grande sermos responsáveis por uma família. Os irmãos se lembram aí, né, quando deram os primeiros passos rumos a essa nova composição, né, fazendo exatamente aquilo que Abraão fez, deixará pai e mãe, né, vai se unir à sua esposa, vai constituir aí uma nova família. E quando esse processo começa a acontecer, por mais ansioso que sejamos, né, durante essa dinâmica de composição familiar, a gente começa a se deparar com os desafios. Desafios esses que, quando éramos filhos, nem sempre tínhamos plena consciência. Quantos de nós já vimos as pelejas dos nossos pais, mas não sabíamos exatamente o que é estar na pele deles? E quando então nos tornamos família, né, nos compomos como família, experimentamos aí o que é viver então a rotina, a vida de uma casa, né, o sustento de uma casa, o processo ali de manter-se essa família nos trilhos, fazer com que sejamos um exemplo, referência para os nossos filhos, enfim. Nós temos então esse desafio, e para isso a Bíblia sempre é esse livro de instrução, né? Aquele que não ouve o conselho acaba errando, e aquele que dá atenção à instrução age da forma correta. E a Bíblia então é esse livro rico de instruções. As primeiras instruções então que eu quero compartilhar com os irmãos nessa temática, né, de famílias dependentes de Deus é que, se não for o Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias, independente do que te envolve, as coisas não acontecerão da forma que deverão acontecer, se não for o Senhor. O salmista começa dizendo assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Nós temos aqui um grupo de pessoas na Bíblia
quando esse salmista direciona essas palavras, que eram pessoas experientes, principalmente na arte de construir. Eram pessoas que, na verdade, olhavam para a ideia de ter uma casa como algo de firmar-se nessa terra chamada de meu Deus, né? Alguém que queria se estabelecer, né? Alguém que tinha uma promessa do próprio Deus, da terra prometida, um lugarzinho seu. Então, eram pessoas sim que tinham um conhecimento, tinham uma certa habilidade de construção. A gente vê, por exemplo, a experiência dos israelitas, nas habilidades, né, principalmente ali da tribo de Levi, nas construção do tabernáculo, né, algo que faziam ali constantemente durante os acampamentos que eram feitos. E não só eles construíam, mas também toda a comunidade se estabelecia, faziam suas tendas, armavam ali as suas moradias. E ali então o salmista ele vai dizer assim: olha gente, não adianta só saber construir, não adianta só ter conhecimento, não adianta só ter condições para que isso aconteça, se não tiver o Senhor. Se o Senhor não for o princípio de tudo, se o Senhor não for o início e fim, o propósito, é inútil, é em vão, é tempo perdido. Quando você aplica isso aos nossos dias, pensa nessa ideia de construção de casa, não só como uma construção civil, uma construção física. Pensa na edificação da sua própria família. Não adianta ter só o pai e a mãe, não adianta só vir os filhos. É necessário que essa família esteja fundamentada, alicerçada e estruturada no Senhor. É necessário que essa família seja temente ao Senhor. E a prova disso, a verdade disso, é o que nós vemos nos dias de hoje. Estou na faculdade cursando uma disciplina que se chama Psicologia da Educação. E um dos nossos trabalhos práticos que temos para fazer na faculdade são intervenções escolares e identificando alguns problemas, né, principalmente de ordem sociocultural, histórico-cultural, das crianças e adolescentes de uma determinada escola. Identificar ali quais são os problemas, quais são as defasagens, o que isso implica no processo de aprendizagem. E a gente sempre chega num denominador comum. O problema está vindo de casa. Famílias desestruturadas. Famílias que não tiveram a oportunidade de terem referência para compor uma outra família. Famílias que nasceram, permitam-me a expressão, do acaso, né? Sem um propósito, sem uma projeção, né? Permitam-me também uma outra expressão, nasceu quase que por um acidente. Famílias que não estavam preparadas, pessoas que não estavam preparadas para fazerem ou para constituir uma nova família. E aqui a gente consegue perceber claramente que a consequência disso são pessoas que vão crescendo nesse ambiente tumultuado, conturbado, pessoas que vão se estruturando sem estrutura e pessoas que vão consequentemente refletir em outras pessoas, né? No caso dos filhos. Olha a importância de entendermos se o Senhor não estiver nesse processo. Mas pensando por outro lado, vamos pensar numa classe social mais beneficiada, digamos assim? Vamos pensar em pessoas que têm uma condição financeira mais elevada, mas que não têm o Senhor como seu norteador. Pensa, essas pessoas também terão famílias desestruturadas, ainda que não seja uma desestrutura financeira, mas tem uma desestrutura psíquica, uma desestrutura emocional, uma desestrutura de valores, onde os pais os representantes dessa família começam a priorizar mais as coisas do que as pessoas. Eu não sei se os irmãos já vivenciaram ou presenciaram, onde pais e mães trabalham arduamente
para dar tudo do bom e do melhor para os seus filhos, para dar o melhor tênis, para dar a melhor escola, os melhores brinquedos, os melhores confortos que essa vida pode oferecer. E aí a gente descobre que, na verdade, o que esses filhos querem são os melhores pais, as melhores pessoas que possam servir-lhes de referência. São pessoas que poderão ser seus modelos de inspiração, modelos de conduta, modelos a quem eles possam copiar, e não somente aquilo que se pode comprar. Talvez seja por isso que o salmista vai dizer, ali no verso de número 3, que por qualquer outra coisa que se compra é inútil, porque na verdade se não for o Senhor o propósito disso tudo isso é em vão, tudo isso não faz sentido. Essa é a estrutura de família que nós precisamos nos fundamentar diariamente. Pode ser que cada um dos irmãos possam trazer consigo no seu coração: que bom, graças a Deus a minha família é dependente do Senhor. Mas, irmãos, aqui nós estamos falando num tempo de presente contínuo. Por quê? Não num pretérito perfeito. Nós estamos pensando aqui numa família que continuamente vive uma relação de dependência no Senhor. Quantas famílias da igreja, permitam-me aqui usar alguns exemplos, quantos acolhidos na Cristolândia eu recebi e vieram de pessoas, de famílias, de irmãos de igreja, irmãos da nossa igreja, da nossa denominação, né? Atualmente eu tenho filho de pastor acolhido comigo lá, tratando sobre vício. Eu tenho pai de missionário sendo tratado de dependência química. E isso tudo por quê? Porque em algum momento da vida eram dependentes, mas em algum momento da vida deixaram de ser dependentes. A Bíblia nos orienta, o apóstolo Paulo diz que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Famílias dependentes do Senhor são famílias que continuamente buscam princípios como estes que estamos aprendendo ou relembrando com o salmista, e o praticam e vivem diariamente, a fim de que não esqueçam quem é aquele que estrutura, aquele que fundamenta, aquele que é o alicerce, a base das nossas famílias. Que não venhamos a cair, no engano de acharmos que aquilo que Deus tem nos dado é o que nos faz garantir como família. Não. O que Deus tem nos dado são bênçãos para serem usufruídas, para serem beneficiadas em família. Mas quem sustenta, quem nos mantém, quem nos guarda é o próprio Deus. Em momento nenhum nós não podemos permitir que o nosso coração se engane de forma contrária a isso. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Bom, agora a gente chega então à segunda parte desse salmo. Como eu falei para os irmãos, a primeira parte é aquilo que o Senhor é, aquilo que, se não for o Senhor, de fato nada temos. Agora a gente consegue meditar nas consequências de Deus agindo na vida daqueles que vivem uma vida de dependência ao Senhor. Vai dizer-nos assim o verso de número 3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Primeiro a gente começa aqui o verso de número 3 com uma afirmação
e que a gente leva ela muito para o lado emocional, né? Os nossos filhos é uma herança do Senhor. Mas eu queria que a gente pensasse ela de forma mais racional do que emocional e perguntar por que os filhos é uma herança do Senhor. Lembra aqui que no verso 1 diz que se o Senhor não for se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção? Aqui no verso 3 mostra-se a ideia de consolidação de algo que foi constituído. Vamos entender isso daqui. Os irmãos aqui, né, os israelitas, eles recebem do Senhor a terra prometida, certo? E ao receber essa terra prometida, eles constituem a sua moradia, estabelecem ali o seu cantinho. Mas para que isso possa permanecer, digamos assim, de forma perpétua, é necessário que haja descendentes. Aqueles que não têm filhos, não têm quem possa herdar, acaba perdendo aquilo que recebeu. Por isso, então, o salmista ele vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Por quê? Os filhos eles vão dar continuidade àquilo que Deus nos deu a oportunidade de começar. Olha que responsabilidade. Cada um de nós recebemos o privilégio de começar algo em nome do Senhor. E cada um de nós temos a oportunidade de passar esse bastão para os nossos filhos como uma recompensa, uma forma de Deus se agradar daquilo que estamos fazendo e dar continuidade àquilo que começou em nós. Por isso, os filhos são uma herança, não somente no aspecto emocional, porque de fato sim, né, a gente olha essas nossas bênçãos e glorifica a Deus por ter nos dado filhos e filhas, mas mais do que isso, é a oportunidade de dar continuidade àquilo que começou em nós. É a forma de expandir o legado que Deus nos confiou. Por isso, filhos são herança do Senhor. E independente, aí eu quero puxar um pouquinho aqui da brasa para minha sardinha, independente se esses filhos são biologicamente constituídos ou do coração, a verdade é que Deus nos deu essa responsabilidade de fazer com que aqueles a quem Ele confiou ser nossos filhos pudessem dar continuidade àquilo que seus pais começaram. E aí Deus também mostra que quanto mais filhos temos, né? Não que isso seja um sinal de bênção, no sentido assim, quanto maior a quantidade, mais abençoada aquela pessoa, não necessariamente, mas sim os israelitas, eles entendiam que quanto mais filho, mais favor, mais responsabilidade também do Senhor eles teriam. É interessante pensarmos nisso, porque quando o verso 4 vai falar de forma, usando aí de forma metafórica, né? Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aí o salmista exalta: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, né? É como aquele suporte de guardar as flechas, né? Como feliz é esse homem que tem a sua aljava cheia de flechas ou cheia de filhos. E ele vai explicar: esse homem ele não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que isso quer dizer? A verdade é que os filhos são testemunha de quem o pai é. Os filhos são testemunha de quem a mãe é. E eles são testemunhas em dois aspectos. Primeiro, no caráter. O que os nossos filhos são é reflexo daquilo que somos ou de como criamos. Isso comunica à sociedade, ao mundo, a forma como a família foi constituída, quais são as raízes,
quais são as bases, quais são os alicerces dessa família. Portanto, se os filhos estão vivendo de forma desestruturada, isso comunica muito a existência de uma desestrutura nos pilares dessa família. Outro testemunho que os filhos dão é exatamente o testemunho verbal, o testemunho de corroborar com aquilo que os pais são, né? De afirmar categoricamente, por conhecer, né? Literalmente por colocar a mão no fogo pelos seus pais e dizer, principalmente diante de qualquer ato de injustiça, falar: olha, não, os meus pais não, eu sei quem eles são, eu sei como eles nos criam, eu sei da idoneidade de cada um deles, eu sei do carinho, eu sei do amor, eu sei da responsabilidade, eu sei da justiça, eu sei da verdade, eu sei, eu conheço. Eu falo isso para os irmãos porque essa semana a gente teve uma experiência semelhante a isso que estamos refletindo nesse texto. Essa semana o Flavinho, né, ele saiu, né, a audiência dele de adoção. Agora o Flávio pertence aos Meireles de fato e de direito, né, já fazia parte do coração, mas agora também faz parte do documento. E quando estávamos diante da juíza da Vara da Infância e da Juventude, ela quis saber exatamente quem era eu e quem era a Isabelle, né? Estávamos sendo colocados à prova. E aí foi questionado aí por muitos, algumas testemunhas, algumas pessoas que falaram em nosso favor, mas a melhor pessoa para poder falar, para poder dar testemunho disso, era o próprio Flávio, né? Ele é quem poderia dizer a respeito disso tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando foi dada a oportunidade do Flávio falar, na nossa ausência, inclusive, só perante a juíza e o promotor e o advogado representando, o Flávio teve a oportunidade de dizer quem somos, né? Quem a gente representa para ele, o que nós significamos para ele, o que ele enxerga na gente. É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus nos faz ser. Hoje, os pais que somos comunica exatamente os pais que tivemos. Hoje, os filhos que somos comunicará exatamente o pai que seremos. E a verdade disso tudo é que Deus nos chama a sermos dependentes dele. Porque ainda como pais, mães, ainda como filhos, todos nós precisamos depender dele para tudo. Porque senão será inútil. Será inútil queremos estar aonde quisermos estar, será inútil queremos ter o que queremos ter, será inútil fazer o que quisermos fazer, se não for isso fruto da dependência do Senhor. Deus nos chama a ser famílias, Deus nos chama a ser igreja, Deus nos chama a sermos dependentes dele. E isso não só hoje, mas para todo sempre, para darmos testemunho de quem somos filhos do Deus Altíssimo, filho daqueles que nos transformou, filho daqueles que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, que tem nos edificado, que tem nos guardado, que tem nos dado o necessário, que tem nos feito descansar ao seu próprio tempo. Deus nos ensina a cada dia, nos ajude e nos fortaleça nesse propósito de sermos famílias dependentes do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um modelo para a gente, o Senhor é uma maior referência que podemos ter de Pai, daquele que cuida, daquele que provê, daquele que sustenta, daquele que guarda, daquele que ensina, daquele que ama. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de, ao mesmo tempo, de sermos filhos, mas também de sermos pais. O Senhor nos dá o privilégio de continuar aquilo que os nossos pais começaram
e também nos dá o privilégio de ver os nossos filhos continuar aquilo que começamos, aquilo que estamos fazendo. Por isso, Pai, nos ajude a manter-nos dependentes de Ti, pois de fato precisamos do Senhor todos os dias. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos filhos Teu, de sermos igreja do Senhor, e nos ajude a viver como tal. É o que te pedimos e desde já agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Convido o irmão Gilton e nós vamos cantar o hino do Lar Cristão. Também é uma melodia conhecida, mas a letra ela é diferente. Foi Deus o Criador do homem e do lar. Família sim nos deu. Que bênção singular. Ó, como dependemos de amor e união. Por isso precisamos viver em oração. Transformado. E a gente sabe que isso é no nosso dia a dia, sermos dependentes do Senhor a cada dia. Nesse momento agora, eu convido a irmã Silvana, que esteja orando, pelas nossas famílias e pelo encerramento deste culto, que possamos voltar para casa com esta bagagem que nós recebemos hoje, uma bagagem de bênção, e que esta mensagem, que tudo que nós oramos, cantamos, lemos neste culto, que possa ficar na nossa mente, no nosso coração, em todos os dias dessa semana. Muito obrigada pela presença dos irmãos e que Deus continue nos abençoando. Pai, te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor.
agradecemos, Senhor, por essa união, Senhor. Ó Senhor, que haja sempre harmonia entre nós. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que fazem parte desses nossos laços, desses eternos laços, Senhor. Ó Pai, e pessoas, Senhor, que estão afastadas, Senhor, que não conhecem a Ti, que eles possam ter a oportunidade, Senhor, desse glorioso encontro. Ó Pai, te peço por cada membro dessa igreja, por aqueles que estão faltosos, doentes, Senhor, pelos nossos idosos. Esteja sempre, Senhor, com essas pessoas. Leve-nos para os nossos lares e que tenhamos uma semana abençoada. E que, acima de tudo, Senhor, possamos mostrar o Teu amor, a Tua glória e o Teu poder a todas as pessoas que entram em contato conosco. Obrigada por tudo, eles sempre, Senhor, a certeza, Senhor, da Tua eterna presença. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em oração silenciosa. Ouviremos o pós-culto.